Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, que estão chegando hoje, você que está chegando aí nesse vídeo pela primeira vez, nunca me viu antes, está conhecendo tudo isso agora. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Gostaria aqui de fazer uma breve introdução antes de realmente discorrer sobre o tema. Em primeiro lugar, gostaria de falar aqueles que acompanham, que eu sempre estou lendo aí os comentários. Professor, acompanho lá desde 2017, desde o primeiro vídeo, acompanho tudo. Obrigado a você. Espero que vocês que acompanham dessa maneira minuciosa, que não se sinta chateado pelo vídeo de hoje, talvez parecer e talvez até seja efetivamente um pouquinho repetitivo, ser um tópico que já foi abordado de algumas formas aqui no nosso canal. E para vocês que estão chegando agora, espero que seja um vídeo instrutivo. Falo assim porque há bastante tempo nós recebemos já visitas aqui na nossa garagem, falamos um pouquinho sobre esse assunto. No ano passado eu tentei fazer um vídeo com áudio em off, usando apenas imagens, mas na minha opinião aquele vídeo ficou bem ruim em termos de qualidade do vídeo, efetivamente. E o assunto debatido, modéstia à parte, eu acho que foi bem trabalhado. Eu até me dei aqui ao trabalho fazer uma pequena cola, anotar algumas coisinhas para poder conversar com vocês, e hoje, no vídeo de hoje, talvez seja o vídeo definitivo sobre esse assunto, para tentar dar aqui todas as numerações e tudo mais. Muito bem. Então o vídeo é a história do ônibus Flecha Azul, né? Uma coisa assim definitiva, o ultimato do assunto. Então, quando nós vamos falar sobre o ônibus Flecha Azul, que é aqui o nosso assunto, que é um dos nossos principais tópicos aqui da nossa garagem, pela nossa experiência e ligação com a antiga aviação cometa, a verdadeira Era de Ouro, as coisas têm que começar lá atrás, tem alguns assuntos que andam juntos, aqui termina respondendo questionamentos de vocês. Primeira coisa, de onde que surge tudo isso, né? A resposta natural que muitos diriam o ônibus Flecha Azul, ele é oriundo, ele é a continuação, ele é a sequência do dinossauro, que inclusive nós encontramos muitas pessoas ainda chamando de forma equivocada. Quando eu fiz aquele vídeo em 2018, foi justamente assim uma inspiração que em uma conversa aqui em casa nós tivemos, falaram: por que você não faz um vídeo explicando a diferença de dino e flecha? Porque para nós isso aqui é tão claro, é tão fácil, tão simples, que às vezes a pessoa se confunde aqui em casa, né? Alguém me ligava e falava assim: olha, eu tenho aqui um dino para vender. Mas eu estava entendendo o que a pessoa estava querendo dizer, era um flecha, mas é que a pessoa não sabe, fala errado, né? Ou sabe, mas insiste em falar errado, fazer o quê? E aí falava assim: poxa, mas você vai querer comprar um dinossauro? Você fala que prefere flecha azul? Eu falo: não, é flecha, que a pessoa não está sabendo se expressar. Então eu fiz aquele vídeo. E hoje a gente quer ir mais a fundo nesse assunto. Então, o flecha ele é oriundo do dino. Não, ele é mais atrás, o negócio começa antes. Nós já debatemos aqui, já falamos algumas vezes, a maioria dos senhores aí já conhecem, sabem muito bem, que a aviação cometa no ano de 1954 importou 30 ou 35 unidades do ônibus GM-PD 4104, PD 4104. Esse carro nos Estados Unidos também foi um carro muito famoso. O PD 4104, o mesmo que era usado nos Estados Unidos, com uma série de requintes, coisas interessantes, motor Detroit 671, aqui no Brasil era chamado de motor marítimo, essas coisas que tropicalizam algumas coisas aqui. Esse carro ele tinha um motor Willys para fazer funcionar o ar-condicionado, é um carro cheio de detalhes interessantes, né? Historinha do trecho rápida aí, né? A pessoa foi lá pela primeira vez sentar ali
no GM, foi funcionar e falaram, funciona aí, onde está aí, engine start. Na hora que ele foi funcionar, ele funcionou o motor do ar-condicionado, ele acelerava, não dava nada, lógico, ele só funcionou o motor a gasolina que tem no carro. Mas é a história para outro dia. Tudo começa ali. Esse carro chega no Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele é apelidado na aviação Cometa de Morubixaba. Então quem é da época lembra e se refere a esse carro como Morubixaba. Para quem não sabe, Morubixaba significa chefe de aldeia de índios, é o chefe da aldeia. Tá? Esse carro foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande, inclusive por ser uma coisa, vamos dizer assim, tecnologicamente falando. Naquele momento, a aviação Cometa estava andando junto com os carros americanos. Era o mesmo carro que você ia pegar numa Greyhound nos Estados Unidos, você pegava aqui no Brasil numa aviação Cometa. Então, era um status. Foi uma coisa que pegou tanto que a Cometa, na época, começou a reformar outros carros que já estavam se deteriorando e, se não me engano, a Striuli, aqui em São Paulo, começou a refazer a frente, etc., para quem não era bem do ramo, olhava, achava que todos os carros eram Morubixaba, mas não eram. Né? Olhando assim pelas janelas, etc., quem entende consegue perceber. Esses outros nós chamamos de cururu. Muito bem. Então, Morubixaba. Como já foi citado em outro vídeo, vem aquela sequência, né, de carros, Papo Amarelo, etc., Flecha de Prata, né, o Jumbinho, né, alguém aí outro dia até citou, daí teve o Jumbo G também, né, motor GM, teve tudo isso. E a Cometa queria, na verdade, a intenção da aviação Cometa era trazer para o Brasil, e aí que a gente chega, aí que a gente começa a colocar o dedo no assunto, aí a Cometa queria trazer para o Brasil o GM-PD 4106, que era o PD 4106. Vejam aí. PD 4106, se vocês olharem com clareza essas linhas, vocês vão perceber que ele é a cara de um dinossauro, ele é a cara de um Flecha, tá? Nós não tivemos esses ônibus aqui no Brasil, o sistema de importação foi cada vez ficando mais complicado. Mais difícil, e também começou a existir essa parceria com a Ciferal. Histórias contam que os chefes aí da aviação Cometa da época foram nos Estados Unidos, conseguiram inclusive tirar as medidas, andaram nesses ônibus e tal, trouxeram o conceito para a Ciferal. Nessa época eles já tinham um carro com chassi BR-110 e um BR-115, então eles já tinham dois Scanias com motor traseiro aqui. E esses carros serviram já de molde para saber que dava para fazer um veículo de motor traseiro. A Ciferal abraçou a ideia, e aí vem um detalhe importante para ser compreendido, que eu vou chegar a essa explicação um pouquinho mais para frente, que é a questão do numeral dos carros. A aviação Cometa foi uma empresa tão espetacular que até a numeração dela foi em sequência. Então, se a gente pegar desde os Twin Coach, carro 100, etc., Morubixaba, carro 500, é o 503, 520, 521, 519, é Morubixaba, né? Foi indo, foi seguindo. Chega Jumbinho, 2.300, né? Turbo Jumbo, né? 2.300, 2.400 e tanto, não sei o quê. Aí sai aquele carro que vem escrito, vocês já viram aí foto, vamos colocar para vocês, 1973. Aquele 1973 não é o número do carro. 1973 é porque o carro foi apresentado no Salão do Automóvel de 1973 como veículo conceito da aviação Cometa. Esse carro foi batizado na aviação Cometa de carro 2008,
Esse carro 2008, ele não tinha o camelo ainda, não tinha quebra em cima. Então ele é idêntico, na verdade, sim, em conceito, ele é idêntico ao PD 4106. 4106, como vocês veem aí, podem comparar. Então sai esse carro, é o conceito, é o primeiro dinossauro, né? Inclusive aí nos grupos de Facebook, nos últimos meses, últimas semanas, últimos meses aí, tem um cidadão aí que ninguém sabe porque ele vive colocando foto desses ônibus todos, mas com as legendas todas erradas, ele é consistente. Do primeiro à última foto, todas estão erradas o que ele escreve. E eu e alguns outros lá, nós nos irritamos um pouco porque a gente sabe que está errado, mas muita gente aí não sabe que está errado, e a pessoa se confunde totalmente. Então aquele ali não é nem o dinossauro, é o protótipo do dinossauro, ou como às vezes chamamos, é um pré-série, né? Aí se inicia a série Dinossauro. O dinossauro, ele ciferal, produzido pela Ciferal, motorização 115, né, BR-115, motor traseiro, claro. Ele é um veículo um pouquinho mais curto, vocês podem olhar que o para-choque dele é um pouco diferenciado. Lembra muito mais o para-choque do PD 4106. E onde que você pega, aí que a gente está nessa época de pintura, de ônibus, está mexendo com pintura, esse assunto tá agora, é o assunto, né, que está aqui com a gente. Como que você olha para um dinossauro, né, Viação Cometa, como que você olha para um dinossauro e rapidamente você identifica que ele é um dinossauro? A pintura do dinossauro é diferente da pintura do Flecha. As faixas laterais são bem diferentes. Começa aqui, abaixo da linha ali da frente do limpador de para-brisa, tem ali aquele painelzinho onde vem escrito Cometa. Abaixo daquela linha, os nossos carros é uma fita só azul, que vem dando o recorte inteiro no carro. Enquanto no dinossauro são duas fitas azuis para baixo. Outra coisa, esse painel onde está escrito Cometa, ele é prata, não é bege ou amarelo, ele é prata. Inclusive surgiu uma foto aí no Facebook, querido irmão do trecho aí, motorista ex-combatente Cometa, apareceu uma foto que tinha vários flechas e tinha um dinossauro, que teve época que dinossauro e flecha conviveram, né? E aí ele falou, qual é a diferença, alguma coisa desse tipo, qual que está diferente e tal. E quase ninguém matou, achei interessante, porque era evidente ali, né? Todos com aquela frente bege, né? E apenas um dinossauro ali com a frente prata. Então aí está a grande diferença, tá? Esses carros aí são carros série 3100, 3200, 3300, 3800, 3900, é tudo dinossauro 1. Tá bom? Esses carros aí foram sendo os carros que entraram ali. Inovação, tecnologia, volante branco, tá? Volante branco nessa época. Muita gente aí que acompanha já comentou, que lembra, que viu, etc. Temos vídeos aí sobre esse tipo de carro, etc. Vídeos aí no YouTube para vocês assistirem. Aí surge o Dinossauro 2. E é aquele negócio, claro, para quem não é do meio, vai achar que Dinossauro 1 e Dinossauro 2 é tudo a mesma coisa. Não é, tá? Tem várias diferenças. Para começar, os para-choques mudam. O para-choque do Dinossauro 2 já fica igual ao para-choque do Flecha, né? Passa a ser esse mesmo desenho, com essa fitinha no meio, né? Passa a ser fitinha preta na frente, vermelha atrás. Alguns na frente, ao invés de ser preta, a fitinha era uma fitinha prata, né? Cinza, prata, ficava no reflexo, parecia branco. Então muda já isso daí. O carro fica mais comprido, ele ganha 6 janelas na lateral, na parte de cima, 6 janelas na parte de cima, né? E mais a janela ali que é junto da porta ou junto do vidro do motorista. O carro é mais comprido, a traseira fica mais em pé, fica mais reta, né?
E todos esses carros com o detalhe do sistema óptico, quando você olha, né, é uma diferença imensa do Flecha, na verdade, né, gritante, né, porque isso daí foi uma coisa interessante, que aí anos 90 tinha gente que não entendia nada de ônibus, falando, a aviação Cometa continua andando com os mesmos carros velhos, antigos, e estava andando de carro novo, zero, né? Mas falavam isso porque, como não entendiam nada, achavam que o Flecha azul era a mesma coisa que o dinossauro, não conseguiam enxergar a diferença, sendo que para nós a diferença é gritante. Get on the train, I see the rolling again. When I get on the train, I see the rolling again. No conjunto óptico você tem os 4 faróis, mas o pisca do dinossauro é um pisca redondinho de cada lado, né? Na traseira 6 lanternas, e ainda com mais um detalhe luxuoso que teve aí um inscrito do canal que comentou um dia desses, e é verdade, né? Existiu um momento que das 3 lanternas, o pisca, né? Tinha 3 lanternas, o pisca era a do meio, olha um gato aqui, o pisca era a do meio, e existiu um momento em que, quando ligava o pisca, tocavam as 3. Quem aí é da área de elétrica já entendeu o que eu quero dizer, lâmpada de 2 polos, sendo que um polo é lanterna, o outro polo estava dividindo entre freio e pisca. Então, aquela coisa de carro americano, antigo, de Dodge, de Landau, de Opala, Maverick, não lembro se funcionava assim, Impala, né? Você vem vindo, você pisa no freio, acende lá atrás. Você colocou para piscar, fica aceso um lado e o outro lado pisca, né? O freio, então, fica funcionando só em uma lanterna e na outra pisca. Então, essa coisa chique. Teve dinossauro que era assim também. Quando ligava o pisca, piscavam as 3 juntas, né? Lâmpada de 2 polos, né? E daí se ele estava pisando no freio, acendia atrás tudo, daí ficava uma só. Um lado ficava aceso e outro lado ficava piscando. Era muito bonito isso lá no Tietê, a gente via muito os carros ali na saída com esse charme, né? Aí eram as 3 lanternas, eram de cada lado, as 3 eram vermelhas, não tinha laranja no meio, né? Então houve também esse detalhe. Seguindo ainda, um detalhe importante, existiu o Dinossauro Leito, tá? Na época existiu uma série chamada Dinossauro Executivo, na época do Jumbinho também existiram carros especiais, tá? Não tenho dúvida disso. Inclusive o Dinossauro Leito, a pintura era até um pouco diferente, vou colocar aí para vocês. But when I see you, baby, feel like a hurricane. I hear the beep up, it takes me running back home. Bom, seguindo a filosofia antiga da aviação Cometa, de fazer reformas, de melhorar os seus carros, eles pegaram a série 42, e reformaram e fizeram a série 46. Pegaram a série 43 e fizeram a série 47, tá? Pegaram a série 44 e fizeram a série 48 e foram assim sucessivamente. 45 fez 49, tá? E aí chegaram nos carros série 5000. Os carros série 5000 foram os últimos dinossauros. Novamente aí a gente tem uma série de motivos porque a aviação Cometa decidiu deixar de comprar dinossauros da Ciferal, né? O mais comum e aceitado deles é o motivo da Ciferal, obviamente isso aí é notório, né? A Ciferal tinha combinado que ia vender dinossauro só para aviação Cometa. E daí a gente encontra dinossauro sendo vendido para várias outras empresas e muitos deles na configuração praticamente idêntica da aviação Cometa, né? Aí vocês encontram imagens e tudo mais disso, né? Até daí começam a aparecer aqueles dinossauros interessantes, dinossauro com motor Volvo, dinossauro com motorização Scania B111, eixo dianteiro avançado, porta atrás do eixo dianteiro. O que mais que a gente teve aí de coisa interessante? Tribus da Itapemirim
dinossauro, 3 eixos Mercedes. Então nós tivemos aí uns dinossauros bem interessantes. E isso incomodou a aviação cometa. E parece que existiu algum problema financeiro também dentro da Ciferal. Aí, novamente, é igual o vídeo que nós falamos sobre a venda da aviação cometa. Se alguém tem informações assim precisas e acuradas, fique à vontade para comentar. Aqui vamos colocar assim, eu não quero ser o dono da verdade. Se alguém aí sabe mais do que eu sobre o assunto, por gentileza escreva, até porque também o tempo do vídeo às vezes não me permite falar muito. E aí, o que já existia com o CGC na época, chamado Companhia Mecânica Auxiliar, que já era CMA, que era um CGC só para poder comprar peças, etc. Normal, isso daí. Eu presto serviço para empresas. Quando eu vou fazer a nota fiscal, eu tenho que fazer 5 notas fiscais diferentes, porque é uma empresa só, mas tem um monte de CNPJ. Então, a Cometa tinha esse outro CNPJ, chamava-se Companhia Mecânica Auxiliar. E começou como Companhia Mecânica Auxiliar, eles usaram isso, eu não sei se eles já tinham as plantas do dinossauro, eu sei que eles fizeram poucos ajustes e deram início a uma nova produção que eles passaram a chamar de Flecha Azul. Mudaram o nome e deixou de ser produzido pela Ciferal. Aí existem várias historinhas aí no meio, que nesse tempo eles tiraram todas as placas escrito Ciferal dos dinossauros por briga, deixaram escrito só Scania 116. Várias histórias existem nesse sentido, né? A maneira que começaram a produção dos flechas, porque tinham mandado os ônibus para Ciferal, não deu para Ciferal, não acabou de fazer o serviço, eles tiveram que trazer todos os carros para São Paulo para acabar, que eles tinham comprado vários chassis 116BR para serem carroçados na Ciferal, deu problema, eles precisavam carroçar, não tinha quem carroçasse, eles mesmos carroçaram. Então são várias historinhas aí no meio. Qual vinga, nem sei se hoje em dia isso é o que importa para nós. Então aparecem umas coisas, às vezes a meninada aí faz umas postagens, né? Um dia desse alguém colocou aí o carro 5151, vou até colocar a imagem para vocês. Colocou o carro 5151 em um desses grupos aí que a gente conhece aí do Facebook. E a pessoa perguntou, a princípio parecia uma pergunta humilde, sem problema nenhum, ninguém é obrigado a nascer sabendo, ninguém nasce sabendo. Colocou esse carro, um Flecha Azul 1, um Flecha Azul 2. Para quem não conhece, não conhece. Para quem conhece os prefixos, a gente já mata na hora. 5151 é Flecha Azul 1, foi um dos primeiros 51 carros produzidos. 51º carro, mais exatamente, né? Se bem que qualquer pessoa que trabalha em fábrica grande sabe que não é bem assim, né? Você está fazendo 51, não é que você já acabou do 1 ao 50. Às vezes tem coisa no 51 que já está pronta e que no 2 ainda não está pronto, porque faltou uma peça, alguma coisa assim, né? A produção, quando é em larga escala, é diferente, mas tudo bem, isso é bobagem. E aí quando eu falei isso, alguém lá, não quem colocou o post, mas outra pessoa, não sei se eu concordo com isso. Não concordo, fazer o quê? Tá? E aí eu aproveito para responder aqui a dúvida de um dos inscritos do canal, me perguntou isso em um dos nossos vídeos. Ele perguntou assim: professor, em que momento que a aviação cometa começou a usar o número da placa correspondente com o número do carro? Foi nesse momento, a partir do carro 5100. Tá? Então, durante toda essa dinastia de dinossauros, o número de placa não batia. Tá? Então, qualquer pessoa interessada, né, na difícil, árdua tarefa de restaurar um dinossauro, nem se preocupe com nada. Tá? Você vai conseguir placa anterior. Placa anterior está lá, 6042. Para quem não conhece, né, ainda é capaz de pensar, era o carro 6042 da Cometa. Não, o carro 6042 foi aparecer na Cometa agora, já, anos 90, tá? Carro 6092. Então nunca existiu um dinossauro 6092, mesmo que na época ele tenha tido a placa HR ou HY 6042. Estou falando dessas placas HR, Hotel Romeo, Hotel Yankee, porque eram placas comuns na aviação cometa. A aviação cometa usava muito essas placas. Então, em termos de dinossauro, não vale. A partir de Flecha Azul, sim. Tá? Se você compra um carro, né,
que ele foi produzido entre 83 até 90, né? Então, obviamente, foi trocada essa placa. Ele tinha uma placa de 2 letras, 4 números. Essa placa foi trocada para 3 letras, 4 números. Hoje ela está com letra e número que não tem nada a ver com Aviação Cometa. Então, você está comprando um carro aí que está assim, por exemplo, Golf Papa Zulu, né? GPZ, sei lá, Golf Papa Zulu 8049, por exemplo. Essa placa está furada, não tem nada. Vou até dar outro número assim. 8349, essa placa não tem a menor chance, nunca, jamais. 8349 jamais foi um numeral cometa, jamais, esse número jamais existiu dentro da Aviação Cometa. E a letra também já mata que o carro não era cometa. Então, qual que é o único jeito de você descobrir alguma coisa? No documento está lá escrito placa anterior. Se na placa anterior tiver HY5539, pronto, matamos a charada, era o carro 5539 dentro da Aviação Cometa. Entendeu? Isso daí vai perdurar aqui no numeral que eu vou passar ainda para vocês entenderem. Flecha Azul começa com 5.100, tá? Os primeiros ainda com mecânica 116BR. Professor, que diferença que tem uma coisa da outra? Em termos mecânicos, eu não vou nem entrar nisso, que é bobagem. Mas em termos estéticos, o volante do 116BR é aquele mesmo volante da Scania Jacaré, tá? Como eu já mostrei para vocês aí no interior de um dinossauro, como que é. Aquele volante da Scania Jacaré, tá bom? 2 saidinhas com o símbolozinho da Scania no meio. Pedal de freio é aquela sapatona de freio, sapata, bitela, que você pisa, grande, né? Igual, aqui no Brasil não tem, né? O Brasil é duro, né? No Brasil, você fala sapata de freio, o cara já pensa em brake pads, né? Já pensa aqui na lona de freio, né? Não estou falando de lona de freio, estou falando da sapata de você pisar. Aqui no Brasil todos os caminhões são pedal, né? Não tem graça, né? Eu acho que o último caminhão brasileiro que usou sapata de freio foi justamente o Fenemê 180 e a Scania Jacaré. Quando veio a 112 já passou a ser pedal, né? Quando acabou o 180 acabou isso tudo ali. Né, mas nós tínhamos o meu 180, eu devia até ter feito uma imagem na época para vocês. Eu gosto do 180 por isso, eu acho ele muito confortável para dirigir, porque tem ali o acelerador e o freio lá na frente, dá espaço para você, e é aquele pedalzão de freio, né? Depois vai aparecer isso agora no Scania 124, é sapata de novo ali, grande para pisar. Então o 116 era essa sapata, tinha essa diferença, né? E aqui no chão você tinha 3 botões, né? Você tinha buzina ar, você tinha freio motor e tinha o afogador do carro era no chão também. Então tinha esses pequenos detalhes aí, né? Aí veio a série 5200, 5300, né? Que tem até propaganda aí também no YouTube, muita gente conhece. Sai o tal do Flecha Azul automático, né? Os primeiros ainda também 116BR, carro 5200, e o 5300 já, quando tem aquela propaganda, é o carro 5300 que está ali, justamente porque ele já é 112. Então é ali que eles querem dar um diferencial, né? Um verdadeiro avião, né? Então estamos progredindo aí já com o numeral de carro. Deixando claro um detalhe, eu acho que agora é importante deixar para vocês. Número 1, a Aviação Cometa não fechava às vezes a casa de numeral para começar um novo numeral. Quando aparecia um carro novo, uma coisa diferenciada, ela abandonava o numeral que estava e começava um número cheio, como é o caso do 5300. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, dentro da Aviação Cometa, a antiga Aviação Cometa era de ouro. Eles nunca se entenderam direito o que era Flecha 2, o que era Flecha 4. Quando eles estavam no Flecha 4, eles voltaram a pintar a Flecha 2. Tá? Isso daí é uma baderna, mas tem aqui uma lógica nossa que eu vou passar para vocês. Mas a própria Aviação Cometa trocou isso daí, e tem uma coisa ainda mais complicada. Flecha Azul é uma coisa, carroceria CMA é outra. Então, por exemplo, esse carro aqui, um Flecha Azul 7, a carroceria CMA dele é CMA 6, tá? A gente estava no Flecha 2, mas a carroceria de muitos Flecha 2 já eram CMA 3, tá? Como é o caso do 6371, carro 6371, que passou aqui pela nossa garagem, é um carro que hoje também está aí nas telas, né, de vocês, o carro 6371, se vocês pedirem lá, tenho certeza que muito gentilmente o Júnior vai fazer uma imagem, vai mostrar para vocês. A plaqueta dele não vem escrito CMA 2, ele é um CMA 3,
porque ele já é um carro 91, apesar de ser um Flecha 2. Quem não entendeu, eu sinto muito, ninguém entende mesmo isso, entendeu? A carroceria CMA é uma coisa, Flecha Azul é outra. Onde que aparecem as diferenças? A gente está falando até aqui de Flecha Azul, né? Série 51, série 52, série 53. Os automáticos não dão certo, eles são revertidos para câmbios manuais novamente. A pintura é diferente dessa nossa pintura aqui, né? Lá na frente, como eu falei, embaixo do bege ali, do Cometa, ao invés de ser um gomo apenas de azul, são 2 gomos de azul e vinha escrito Flecha Azul do lado. Os primeiros escritos Flecha Azul automático, inclusive, né? Não deu prova, não deu certo, essa caixa de câmbio não é como as caixas mais modernas aí. Eu nem sei aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu nunca dirigi esses veículos automáticos modernos aí. Mas na Inglaterra, por exemplo, quando você está dirigindo um ônibus automático, e eu não estou falando de carro novo, não, estou falando de um carro de uns 20 anos atrás, um carro 98, 2002, que são os que eu tenho mais conhecimento, assim, mais intimidade. Quando você tira o pé do acelerador, começa a pisar no freio, o carro sozinho começa a reduzir, igual a gente faria normalmente. Então, você ele segura para você. E os Flechas não faziam isso. Quando tirava o pé, ele continuava em roda livre, entendeu? Então, se tornava um carro, aquela reduzida. Quem é comandante Cometa aí, quem tem experiência com Flecha, vai sacar o que eu estou falando. Aquela reduzidinha nossa de quinta para quarta, que dá uma diferença enorme, o carro senta no chão quando você dá aquela quarta nele, está indo ele senta no chão para você fazer uma curva. Com o automático você não tinha isso, você tirava o pé, você só tinha freio. E reza a lenda que existiram aí alguns acidentes. Acidente na aviação Cometa, na época era um negócio complicado, porque quando existia eles não contavam nem que o carro tinha batido, nem que o carro tinha quebrado. Era raro acontecer, mas quando acontecia eles não falavam esses detalhes. E uma coisa muito importante, é Flecha Azul, mas permanece com a traseira com 6 lanternas, ainda igual ao dinossauro, 3 de cada lado vermelhas, tá? Permanece assim. Aí, a diferença de conjunto óptico é traseira 6 lanternas e a frente com 2 lanterninhas redondas de cada lado que serve como pisca. 2 redondinhas. Então o dinossauro era uma, aí colocaram 2. Isso se perpetua. Fazem uma mudança, o para-brisa fica 20 centímetros mais alto, aí fica igual ao nosso. E aí entra o Flecha 2 e continua 6 lanternas na traseira e os pisquinhas redondinhos na frente. Aí a gente já está entrando no carro série 5500. 5500 começa o Flecha 2. I hear the bebop, it takes me running back home. Começa o Flecha 2. E aí 6 lanternas atrás e os pisquinhas redondinhos na frente. Aí a gente tem farto material aí de imagens, graças a Deus a gente tem isso aí guardado, inclusive de comandantes Cometa que mandaram para nós, amigos, etc. E aí montamos. I know you ain't lonely, you got your own to spoon. Listen to it now, come on baby. Temos o carro dessa forma. O carro se mantém assim, né? A pintura muda, aí já passa a existir a faixa na frente, é um gomo só, o azul, né? Já passa a ser pintado do lado, né? Flecha Azul 2, né? O número do carro, Flecha Azul 2, suspensão a ar, né? Do outro lado é quem não sacou isso ainda, saque. Do outro lado é o contrário, começa a suspensão a ar, Flecha Azul 2 e daí o número do carro. Então, para ficar simétrico, o negócio é desse jeito, tá? Tem esses detalhes todos. Aí a gente está no Flecha Azul 2. Nós chegamos no Flecha Azul 2. Flecha Azul 2 é o carro que eu chamo o carro mais longevo da aviação Cometa. Ele começa lá em 85 e ele segue até 91, 92, tá? 92 ainda é Flecha Azul 2, tá? Ele começa dessa maneira, carros K112, na época chamado K112S, aí aparece o tal do intercooler, que era uma novidade, aí passa a ser K112CL, K112CL interculado, aparecem esses carros. Aí uma virada importante, carro 5835. O carro 5835
é interessante que eles não mudam série para fazer isso. É o primeiro carro que deixa de ser 6 lanternas traseiras e essas duas redondinhas na frente, esses 2 piscas redondinhos na frente, ele passa a ser esse mesmo conjunto óptico que daí segue até o Flecha 7, né? Lá atrás 8 lanternas, né? Sendo que são as duas de cima e de baixo vermelhas para dar freio e lanterna, e no meio você tem o pisca, que são 2 laranjas de cada lado, né? E lá na frente muda, passa a ser essa tal da meia lua com a lanterninha no meio. Aí a gente entra no padrão que vocês já conhecem. Flecha Azul 2, ainda estamos no Flecha Azul 2, né? Série 5800. Na série 5800, aqui na garagem de Sorocaba, isso é muito interessante, só a título de curiosidade, a Aviação Cometa, eu não vou ter imagem disso, infelizmente, a Aviação Cometa sempre fazendo testes, buscando inovação, buscando excelência. Lá atrás, eu estou falando aí de 91, mais ou menos, 92, a Aviação Cometa aqui em Sorocaba estava andando com os carros série 5859, portanto eram carros 88, 87, 88 e tal. Esses carros estavam rodando aqui, tinha o carro 5929. O que esse carro tinha de diferente? Usava rodas 22,5 de alumínio, com pneu sem câmera, pneuzinho menor. Estava testando, né? Então às vezes o pessoal mete o pau, mas você vê, a Cometa já estava fazendo testes, etc. Com esse carro. Eu até tomei aqui nota para vocês também, que o carro, cadê ele? Nossa, 5929, depois veio o 6311 também com roda de alumínio, mas isso lá na frente, tá? O 5929 era aqui da nossa garagem. K112. K112 sai também em 89, a grande série, a série 8000, que são os leitos que vieram para substituir os dinossauros leitos. É importante entender que esse período todo o dinossauro estava rodando. Um dia desse alguém aí fez comentário no canal que em 82 ainda pegou turbo jumbo como carro extra. Então os carros existiam, né? O dinossauro rodava, em 88 o dinossauro rodava como carro do dia a dia, tá? Entra então para nós aí o Flecha Azul 2 nesse momento, né? Com um detalhe importante, série 8000, carros leito. Então isso aí fecha ali, ainda Flecha Azul 2, porém leito, esse detalhe de ser leito. Tem um carro para nós que fecha a série, que é o carro 6189. O carro 6189, inclusive um carro conhecido nosso, hoje em dia está na mão do Roger. O carro 6189 é o último Flecha 2 com motorização K112, tá? Então esse carro fecha a série. Aí começa, pula 11 carros, começa com série 6200, 6200. Aí começam os primeiros K113, tá? Começam os primeiros K113. E vai dos 6.200, agora eu tenho que colar aqui, vocês vão me desculpar. Vai dos 6.200 até o 6.640. 6.640, a gente fecha, 6640, fecha a série Flecha Azul 2. Com esse detalhe que eu falei para vocês, eu tomei nota aqui, isso eu tive que colar. Tá? Nós tivemos o carro 6311 com rodas de alumínio. Esse daqui eu tenho que falar para vocês que eu nunca vi, tá? Isso aqui eu colei, aí eu descobri ouvindo no mundo, nunca vi. Esse aqui eu conheci, 6313, carro 10 marchas, fazia postos de cauda, viu? Esse carro eu conheci sim, chamavam de carreta. Uma vez eu emparelhei na marginal, eu estava no carro de Sorocaba e o cidadão estava com esse carro. Aí o motorista que estava ali fez para ele assim: aí, tá brincando de mudar a marcha o dia todo? Eu falei: por que esse sinal para ele? Porque esse carro está com câmbio de 10 marchas. Eu nunca esqueço. E também nunca vi, mas me falaram que o carro 6613 era um carro que usou pela primeira vez um câmbio similar ao Comfort Shift, um câmbio sueco, como teste, né? Agora vem algumas numerações mais aqui próximas da gente, que vale a pena aí para a gente pegar uma reta final e vocês saberem, especialmente quem está aí interessado, querendo comprar Flecha Azul, tá? A partir aí dos carros
da série 62, já é mais fácil, ele tá ainda com a placa correta. Mesmo que tenha passado para a Mercosul, ele vai começar com Bravo Whisky India, né, BWI, e daí vai dar, seria aí, vamos dizer assim, 6371, 6371, esse 3 nós agora sabemos que vai ser substituído por D, né, então seria BWI 6D71, mas daí a gente mata a charada, não tem problema, aí é placa original dele. Então, como aparecem esses carros, agora pode ser que ajude mais vocês a pegarem uma referência, tá? A partir do carro 6700 é flecha 3. Carroceria CMA 6. Carroceria CMA 6. Que diferença que tem? Eu falo para vocês, os bagageiros, o tamanho do bagageiro é diferente. Tá? Esse CMA aqui, os dois bagageiros da frente são grandes, e aí o último bagageiro é um bagageiro menor de serviço. Enquanto nos anteriores, o bagageiro da frente é pequeno, o do meio é enorme, e no fundo tem mais um tamanho médio. Entendeu? Então dá uma diferença também de bagageiro, para começar. E o mais importante, que de longe você já mata a charada. Até aqui, a janela era, a primeira janela do carro, era na altura, ou do lado esquerdo, da janela do motorista, e do lado direito era da altura da porta. A gente chama isso então de primeira janela baixa. E aí a primeira janela sobe e fica na altura das demais, tá? Isso para dirigir enche um pouquinho o saco, tá, gente? Porque com a primeira janela baixa, quando você está entrando num cruzamento, você olha aqui, você consegue olhar por essa janela. Com a primeira janela alta, aqui dá uma coluna, fica um pouquinho ruim para dirigir, tem esse detalhe, viu? Flecha 2 é mais confortável nesse sentido. E também surge a questão da tal da alavanca, que até então era a alavanca torta, agora passa a ser a alavanca reta. Então, o que muda a questão da alavanca, se é alavanca torta ou alavanca reta, não é do 112 para o 113, como muita gente acha. Quando eu comprei o 6371, muita gente achava que ele era 112, porque tinha alavanca torta. Não, ele era 113. Tá? O 113 saiu com a alavanca torta também, tá certo? Então, carro 6700 é flecha 3. Do 6700 ao, aí é importante, né? 6864 é flecha 3. Que importância isso tem? Eu digo para vocês. Flecha 3, ele tinha essa carroceria moderna que eu estou falando, porém, ele era roda raiada. Roda raiada. E os retrovisores ainda eram os retrovisores modelo antigo. Aquele retrovisor de alumínio, né? Em cima comprido e o redondinho embaixo. Isso é um charme, uma coisa muito chique. Tá? Esse é o flecha 3. Quando ele passa de flecha 3 para flecha 4, os primeiros flecha 4 são idênticos ao flecha 3, apenas com uma mudança. A roda, ao invés de ser roda raiada, aí que aparece a roda de alumínio Alcoa. É aí que aparece. Então, qual carro? 6865 em diante. O que é um flecha 4? Flecha 4 é 6865 até o 7035 é flecha 4. 6865 até o 7035. Né? Você veja, o Dr. Kleber restaurou há pouco tempo atrás o 7023, carro lindíssimo, né? E na época eu tive a alegria, né? Eu considero dessa maneira, o privilégio de poder informá-lo. Não sei se ele já sabia antes de eu ter falado para ele. Mas eu disse, olha, o seu carro é um flecha 4. Porque normalmente as pessoas, quando vem o numeral 70, já imagina que é flecha 5. Né? E fica muito na cabeça que flecha 4 é 69. Né? 6938, 6947, 6958. Yeah. A partir do 6865 em diante, é final de série, lógico, 6865. Toda a série 69, né? E até o 7035 é flecha 4, tá? O que ele tem de diferente? Essa questão apenas, a roda que muda. Motor K113, alavanca reta, etc. Sem novidade nenhuma. Aí vem olha aí, os barulhos da noite, da floresta. Aí vem o flecha 5, que começa no carro 7036,
tá? A partir daí, o carro passa a ser flecha 5, né? E ele se perpetua como flecha 5 até o 7118. Também eu tive a alegria quando o Francisco foi comprar o carro dele, 7117. Falei, seu carro, a meu ver, é um carro muito interessante, porque ele é o penúltimo flecha 5 que existiu. Penúltimo flecha 5. A partir do 7119 é flecha 7. Por que o 7119 é flecha 7 e não flecha 6? Porque nessa mesma época saiu flecha 6. Flecha 6 foi uma série Leito que foi feita, que é a série 9000. Foi de 9000 a 9010. Aliás, 9000 a 9009, 10 carros. E daí saiu o Flecha 7. E eles quiseram fazer uma nova série de Leitos. E nessa nova série de Leitos, como que não pode ser Flecha 7? Então eles chamaram de Flecha Azul 6B, que foi a segunda série de Leitos que foi feita, foi do carro 9010 ao 9025. Então tem uma segunda série de Leitos aí. Então primeiro Flecha Azul 6, daí Flecha Azul 6B. Flecha Azul 7 já vem na sequência como a sequência de carroceria. Flecha Azul 5 tem um detalhe, ele é como a série 63. Ele tinha aquecimento, era carro para fazer linha para Curitiba. Então tinha aquecimento, aquecia o salão, né, com aquecimento do motor, né, com ar quente, né, em resumo, ar quente. Então sai o Flecha Azul 7. O Flecha Azul 7 também é um carro que termina sendo longevo. Ele vai do 7119, passa pelo 7171, passa pelo 7239, até chegar no 7455, que foi o último Flecha da série Flecha Azul 7 e de fato o último Flecha produzido, porque eles ainda estavam produzindo o Flecha Azul 7 quando tiveram a ideia de fazer os testes com os motores 124, e aí saem os carros 7500, 7501, sendo que o 7500, agora eu anotei para não ficar aquele negócio, eu não lembro qual é qual, eu anotei para falar. O 7500 é o que tem Comfort Shift, os dois eram aqui da garagem de Sorocaba, mas como eu nunca dava bola para esses carros, eu não achava eles legais, eu gostava mais do Flecha 7 do que do Flecha 8, então eu nunca dei bola na época. O 7500 é o que tem Comfort Shift, tá? O que é Comfort Shift? É esse sistema de mudança de marcha, 7 marchas, que você pode mudar igual você muda outro carro, né? Só não usa mais 2 embreadas, nada disso, que daí é elétrico ali, não tem nem sentido isso. Mas se você quiser, você pode trabalhar assim, você coloca a marcha, e aí você dá uma queimadinha de embreagem e aí a marcha entra. Então estou lá, né, saindo uma primeira, né, joguei a segunda, aí queima a embreagem, entra a segunda. Puxo a terceira, dou uma queimadinha de embreagem, vai a terceira. Coloco a quarta, queimadinha de embreagem, entra a quarta, né? Puxo a quinta, queima a embreagem, entra a quinta, né? Até saiu um tempo atrás aí um vídeo de um motorista daí muito divertido, pegando assim, todo delicado a alavanca, virou uma piada isso nos grupos, tenho certeza que alguns de vocês já assistiram esse vídeo aí. Aquilo é uma palhaçada que o cara deve ter feito, e realmente, aquele câmbio, se você dirigir com 2 dedos assim, você dirige aquele carro. Então esse foi o 7500, está na mão do colecionador aí, amigo nosso, não vou falar o nome, mas é pessoa que frequenta aí, quem acompanha sabe. E o 7501, que está na mão de um outro colecionador amigo nosso, o 7501 ele era OptiCruise, né? Mas eu tenho a impressão que não era esse OptiCruise de hoje em dia, que parece que está ligando o farol, né? Na alavanquinha assim. Ele era um OptiCruise de mais e menos, né? Então você saía sem embreagem e você ia batendo mais, ele ia mudando a marcha, pam, 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 pam. Aí você queria reduzir, você ia voltando a alavanca. Isso aí saiu, na época a gente achou, sei lá, achou meio tonto. Mas a gente gostava do Flecha Azul 7, na época o Supra-Sumo era o Flecha 7, né? Era o carro mais novo que tinha, K113, tudo zerinho, os carros zero, cheirava novo, as poltronas Tepperman, as poltronas foram mudando com o tempo também, né? A poltrona do Flecha 7 na época era muito chique, que era com pistãozinho a gás, né? Até então elas eram todas com catraca, fazia aquele clá, clá, ela descia, clá, clá, ela subia, dava umas pancadas, aquelas poltronas antigas, né? O Flecha 5 era assim, né? Aí o Flecha 7 já veio com essa a gás. Aí anos depois que eu fui descobrir que isso é um lixo, na verdade, porque agora nunca esse gás ele perde a força, aí a poltrona não fica em pé, né? A poltrona desce.
E aí a gente fecha dessa maneira. Depois disso já vieram os estrelões, né? Acho que daí já nem cabe mais colocar aqui. Mas essa aí é a dinastia dos carros, efetivamente. O vídeo ficou longo para chuchu, não tinha como contar uma história mal contada. O mínimo que eu conseguia é falar isso daí. Com certeza ainda faltaram detalhes. Vou até dar uma olhada aqui para ver se eu não deixei nada muito terrível por fora, sem ter falado. Mas acho que não. Acho que eu falei tudo, tá? Tudo, pelo menos, que eu precisava falar para vocês. Então, eu creio que é isso. Muito obrigado. Quem está chegando agora, queria saber sobre a história do CMA Flecha Azul, está sabendo. A história completa está aí. Se faltou alguma coisa, perguntem, falem. Pode ter faltado porque eu não sei, ou pode ter faltado porque eu esqueci de falar aqui no vídeo. A gente não sabe, às vezes no comentário que a gente fala. Estejam inscritos no canal, acompanhem. Quem já é inscrito e está aqui com a gente, vocês estão em casa, gente. Tá? Desculpem por hoje o vídeo ter ficado um pouco longo. Eu volto a dizer, não dava para contar essa história de qualquer jeito, tá? Esse aqui é um vídeo especial e espero que esse vídeo sirva aí de referência pelos próximos anos. Se alguma coisa estiver ruim, a gente volta aí e faz outro vídeo desse tipo para fazer alguma complementação. Mas acho que agora a gente fechou. Muito obrigado, espero que as imagens aí ajudem vocês também a terem uma ideia desses carros todos. E fiquem com Deus e tudo de bom. Muito obrigado. Just got a better tenor.